Quero conversar com vocês hoje sobre os nãos da vida. Pois é, qual é a parte do não que você não entendeu? Então, isso é uma coisa, um assunto chato, que muita gente não tem coragem de conversar sobre, mas é preciso falar. As pessoas não sabem lidar com não, né? Isso é sobre respeito. Porque tem muita gente, infelizmente, não importa quem seja essas pessoas, que pode ser do teu ciclo familiar, do teu ciclo de amizade, trabalho, enfim. Você diz não e elas insistem, elas forçam, elas invadem, elas ultrapassam, né? Elas atravessam e ainda voltam achando que tá tudo bem. Como se o não fosse só uma sugestão. Mas não é, gente. Não, é não. Não, não é tenta de novo, não é me convença, não é talvez, não é não e ponto final. E por que eu tô trazendo isso aqui? Porque nos últimos dias eu vivi isso muito em minha vida. Eu tive que me posicionar em lugares que eu nunca tinha me posicionado, outros que eu via me posicionando, mas ainda não tinha clareza, né? Não definia. E tinha lugares que eu estava muito desgastada, já estava pesado, e eu precisava usar isso com força, mas para mim também, e sustentar isso, né? Mas sabe o que acontece quando você diz não? As pessoas ficam incomodadas. Mas por que elas ficam incomodadas? Porque elas não sabem lidar com limites, elas têm ausência de limites. Elas não estranham o teu não, elas estranham o fato de você não ceder mais. Só que existe um outro lado aí também. Existe o lado das pessoas que não sabem dizer não. E as pessoas que não sabem dizer não, elas aceitam tudo, elas engolem tudo, depois ela se sente desrespeitada, cheias de conflitos, cheias de ressentimento, de dores, de doenças, e não sabem por que a vida não vai. Tem gente que não sabe ouvir um não, que insiste, ultrapassa e invade. E isso não é sobre amor, isso não é sobre cuidado, isso é sobre desrespeito, tá? Respeitar o não do outro, e não importa quem seja esse outro, é uma questão de maturidade emocional, de consciência, de limites. E deixa eu te falar mais uma coisa importante. Muitas vezes o silêncio também é uma resposta. A ausência também é uma resposta e a distância também é uma resposta. Porque nem todo mundo merece a tua explicação. Mas, na verdade, quando você decide, né, dizer não, você não precisa se justificar, se explicar. Porque é você que está sofrendo com aquilo, que está se posicionando. O outro que lute com a informação, né? Se alguém precisa que você diga muito mais vezes um não para ele não quer entender, né? Na verdade, essa pessoa ela quer te vencer no cansaço. Uma relação não é sobre vencer, é sobre respeito, né? E isso não importa qual relação. Quando eu falo relação aqui, não é sobre homem e mulher. Mas quem não respeita o seu não merece o seu sim. Lembrando sempre que é por você e para você.